Bom, então a partir de agora, nossa aula está sendo gravada. Muito boa tarde a todos. Como eu disse na aula passada, a partir de agora, como já estamos caminhando para o fim do nossa disciplina, faltam mais que 3 semanas, talvez, para terminarmos, então, estamos no momento em que eu vou tentar trazer o máximo que eu puder de coisas, mas aí eu desisti de fazer aquele esquema que eu estava fazendo de apresentar a vida e a obra de matemáticos pelo matemático. Então, assim, eu falei muito, falamos do Newton, falamos do Leibniz, então, assim, falamos das coisas que eles fizeram. E era interessante, no certo sentido, isto, porque, por exemplo, quando você fala de um Euler, quando você fala de um Gauss, você está falando de uma pessoa que teve influências em várias direções da matemática. Então, então você tem que falar um pouco da biografia dele para entender o contexto, onde que ele estava, que tive problemas por exemplo, quando a gente falou do Euler, por exemplo, que ele resolveu problemas desde da sua adolescência, né, juventude, quando ele teve contato com Bernoulli. O Gauss também é a mesma coisa, mas conforme a gente vai evoluindo, duas coisas que eu falei, a matemática vai ficando mais complexa, então, naturalmente, existe uma tendência de especialização. Então, cada vez mais a gente vai ver matemáticos, e hoje isto é a regra, matemáticos que só se ocupam de uma única área. Na verdade, de uma única sub-área dentro de uma sub-área, dentro de uma área de especialidade, que é aquilo que ele entende muito bem. Então, por exemplo, quando você fala de um algebrista, você não está falando de uma pessoa que entende de tudo de álgebra. Você está falando de um algebrista de teoria de anéis, um algebrista de álgebra comutativa, ou de geometria algébrica, ou de, sei lá, de teoria de grupos. Então, mesmo dentro só de uma área, pegando álgebra, você vai ter subdivisões e subdivisões, e, na verdade, quando você fala que o cara é algebrista, você está falando que ele trabalha dentro de uma pequena área daquela grande área do conhecimento matemático. E, assim, raras são as exceções dentro do universo que a gente tem dos matemáticos que vivos e atuantes hoje, pessoas que conseguem atuar em mais de uma área, que conseguem fazer associações entre sei lá, ramos diferentes do conhecimento matemático. Isto é, assim, é a exceção, não a regra. Então, é mais produtivo, talvez, falarmos daqui para frente sobre a evolução de um determinado. Então, a gente vai falar hoje sobre a evolução da geometria. Eu vou tentar dar um apanhado geral desde o século XIX até meados do século XX, sobre como a geometria se desenvolveu. Então, esse vai ser o nosso assunto de hoje. Na semana que vem, lembrando que a segunda-feira não teremos aula, né, porque por ser véspera do feriado, então teremos somente a aula da quinta-feira que vem, mas aí na semana que vem falaremos um pouco sobre a evolução da análise no século XIX e século XX. Então, depois falaremos um capítulo sobre a álgebra, e mais ou menos deslindarei os capítulos, assim, meio por temas, ao invés de focarmos em uma temática específica. Isso me dá uma certa dor no coração, porque eu certamente, na próxima vez que eu der essa disciplina, eu vou gastar menos tempo com Grécia, certamente, e vou me deixar mais tempo para a gente poder falar de pessoas que eu vou deixar de fora, pessoas que seria importante falar, como Félix Klein, como Bernard Riemann, como Henri Poincaré, que são pessoas que mereceriam uma aula específica só sobre eles. O próprio Galois. Então, muita gente eu vou deixar de fora, quer dizer, de fora não, vou falar sobre eles, mas não com a ênfase na pessoa, na riqueza que era
aquele matemático, porque eu vou falar simplesmente da contribuição dele dentro de um fluxo contínuo de coisas que... Lívia, isso é a sua casa mesmo ou é um cenário artificial? Desculpa, professor, é um cenário artificial, esqueci de tirar da outra reunião. Ok. Então, então esse vai ser o nosso panorama. Deixa eu só, então, compartilhar a minha tela para a gente começar a falar hoje. Então, hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento da geometria nos séculos XIX e XX. E eu decidi fazer, por questões didáticas, uma linha do tempo. Então, eu vou começar a falar, antes de mais nada, então eu vou falar um pouquinho o que aconteceu antes. Então, a gente sabe que a geometria, basicamente, o ponto inicial, digamos assim, da obra de geometria como estruturada é do Euclides. Então, por mais de 2000 anos, a obra do Euclides foi paradigmática no sentido de que tudo que a gente pensa de geometria foi baseado naquele livro. Então, a gente já discutiu bastante sobre isso. E mesmo as geometrias que surgiram no século XVII, com o Descartes, que é a geometria analítica, ela era uma geometria euclidiana também. Em essência, ela era um modelo de geometria euclidiana. Você colocava lá o plano, a única vantagem, assim, a diferença, o que o Descartes introduziu foi uma tecnologia para você conseguir fazer conta com geometria. Ao invés de fazer demonstrações sintéticas, usando as figuras, as propriedades das figuras, você começava a fazer demonstrações de propriedades geométricas a partir de manipulação de equações algébricas. E com isso você introduzia a linguagem da álgebra dentro da geometria, mas ela continuava sendo geometria euclidiana. Eu já tinha falado sobre isso, da questão do Kant, que o Kant, o Kant é do século XVIII, ele falou sobre as categorias a priori do conhecimento. Então, quer dizer, na verdade, o Kant é um filósofo, ele não era matemático, mas ele pensava assim, quando o ser humano nasce, como é que se forma o conhecimento? Então, o conhecimento vem pelas experiências, mas como é que é? Por exemplo, o David Hume imaginava que o ser humano era uma tábula rasa, quer dizer, uma lousa em branco, e aí as experiências sensoriais que ele ia adquirindo iria sendo acumuladas, e isso que provocaria o acúmulo dessas experiências é o que levaria ao que nós chamamos de conhecimento. O Kant já pensou uma coisa que eu gosto de uma metáfora assim, ao invés de pensar que o cérebro humano, a mente humana era uma lousa em branco, ela é como se fosse uma folha pautada. Então já tem margem, já tem linhas. Então as experiências humanas, elas são classificadas pela mente dentro de certas categorias. Então essas categorias a priori seriam como que você classifica as coisas. E entre essas categorias que o Kant colocou, a noção de tempo e de espaço estavam lá. Então, quer dizer, as experiências que vêm para dentro de você, elas estão dentro de um certo tempo e dentro do espaço. Então, essa noção de espaço seria uma noção que já estaria intrinsecamente, ela já existiria antes, assim, ela seria tipo uma ferramenta para que a mente humana pudesse classificar as experiências conforme elas fossem aparecendo. Então, mas o espaço era o espaço euclidiano, assim, esse espaço a priori da nossa mente, que a gente vê as coisas e que a gente classifica, é o espaço euclidiano, tridimensional, quer dizer, é essa coisa que a gente tem aqui. Então, a nossa mente está, quando a gente olha para as coisas, a gente pensa tridimensionalmente, a gente pensa euclidianamente. Então, esse é o panorama. Não quer dizer que os matemáticos não tentaram, a grande rinha que vinha desde lá
do Euclides, do Pappus, então, era a questão assim, o quinto postulado, ele era mais complicado. Então, a questão é, será que ele não pode ser demonstrado a partir dos outros 4? Essa era a pergunta. Então, teve muita gente que fez isso, o próprio Pappus, o Ptolomeu, teve uma galera na Grécia, e a gente falou do Sacchieri e do Lambert, já no século XVIII, os dois, quer dizer, o Lambert no século XVIII, o Sacchieri acho que é um pouquinho antes, mas o Lambert, ele queria basicamente ele mostrar que se você tem um quadrilátero com 3 ângulos retos internos, o quarto teria que ser reto, ele queria provar isso, e se ele provasse isso, isso era equivalente a provar o axioma das paralelas, o postulado das paralelas, só que o máximo que ele conseguia provar é que ele não era obtuso, ele podia ser reto ou podia ser agudo, aquele quarto ângulo, num retângulo. Então, pensa assim, você tem ângulo reto aqui, ângulo reto aqui, ângulo reto aqui, só que esse ângulo não necessariamente precisava ser reto, ele podia ser agudo, que não iria trazer nenhum problema com nenhuma dificuldade matemática com respeito a isso. Então, no início do século XIX, então, eu primeiro vou falar desse cara aqui, Nikolai Ivanovich Lobachevsky. Em 1829, ele publicou um texto em russo na Universidade de Kazan. Kazan, então, é uma cidade no interior da Rússia, e o título é Um Panorama Conciso sobre os Fundamentos da Geometria. Então, como era um texto em russo numa universidade secundária lá do interior da Rússia, ninguém leu. Mas, no certo sentido, esse é a primeira obra oficialmente em que alguém faz uma geometria que não é euclidiana, assim, já partiu de um pressuposto que essa geometria não é euclidiana, que é o que a gente chama de geometria hiperbólica. Qual que é a diferença? Então, a gente pode enunciar o quinto postulado de Euclides como sendo, então, o quinto postulado de Euclides você pode pensar assim, dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma única paralela passando por esse ponto paralelo àquela reta. Então, isso é euclidiano. Enquanto do Lobachevsky existem pelo menos 2 e, portanto, infinitas retas paralelas passando por aquele ponto. E aí, trabalhando com esse axioma, todas essas aqui são paralelas, então. São paralelas a esta reta aqui, passando por esse ponto. Então, partindo desse pressuposto, ele demonstrou teoremas, e assim a coisa ia bem, e foi bem. Então, mas, de novo, o Lobachevsky, ele ficou meio que desconhecido para o resto da Europa por muitos anos, mais de uma década, certamente. Então, o próximo cara que eu vou falar é o Janusz Bolyai. Janusz Bolyai, você vê que ele próximo, 1832, ele publicou um artigo chamado A Ciência Absoluta do Espaço, independente da velocidade ou falsidade do axioma 11. Por que axioma 11? Porque, na verdade, lembra que o Euclides ele tinha as noções comuns e mais os postulados. Então, provavelmente, o que o Bolyai estava pondo era tudo junto. As noções comuns lá, o todo é maior que a parte, se de iguais somarmos iguais, teremos iguais, se de iguais subtrairmos iguais, teremos iguais. Então, todos aqueles axiomas, junto com os axiomas que são os, lá, dados 2 pontos, é possível traçar uma reta entre 2 pontos, é possível estender uma reta. Então, tudo isso junto, aí o postulado 5 de Euclides viraria 11. Essa eu acho que é a única interpretação possível de por que tem 11 ali naquele número. Mas, e aí ele termina, que tudo isso é o título, que não pode ser decidido a priori. Então, o axioma 11, a velocidade, então, basicamente, o que ele mostrou é que a veracidade ou a falsidade do postulado 5 de Euclides não pode ser demonstrada a priori.
Então, você pode assumi-la como verdadeira ou a sua negação também como verdadeira, e isso não trará nenhuma inconsistência. O Janusz Bolyai, na verdade, publicou esse artigo como um apêndice do livro do pai. O livro do pai, Farkas Bolyai, que era, o livro chama Uma Tentativa de Introduzir Jovens Estudiosos aos Elementos da Matemática Pura. Esse título, mas em latim. Esse é o título do livro do Farkas Bolyai, e esse pedaço do Janusz é um apêndice do livro do pai, é um livro didático. Então, então a obra do Lobachevsky, em russo, lá num periódico da Universidade de Kazan, e o apêndice do Janusz Bolyai no livro do pai, foram os dois primeiros trabalhos reais sobre geometria não euclidiana, onde você rompe realmente com a necessidade de você supor a priori que a geometria é euclidiana, então você pode supor ou não. Então essa aqui é a noção. Mas, de qualquer forma, isto era apenas um jogo lógico, quer dizer, você brinca com os axiomas, você troca um axioma pelo outro, começa a tirar resultados tão consistente quanto os resultados que você tinha da geometria euclidiana. Então, somente isto, diga-se de passagem. Então, quer dizer, mas, de volta àquela coisa lá do Kant, né? Nossa mente é euclidiana, a gente pensa euclidiano. Então, toda essa matemática mais parecia assim, tipo, é uma mera abstração de matemático. Tá certo, porque matematicamente tá ok, mas isso não tem nada a ver com a realidade. Então o que faltava para estas geometrias ganharem uma certa substância para além da abstração matemática, para além do jogo semântico de palavras, assim, você troca um axioma pelo outro e começa a produzir axiomas. Porque isso não é, assim, muito embora isso esteja correto, isso não é a forma boa de se fazer matemática. Se alguém, assim, se algum de nós, eu ou algum de vocês, um dia parar e pensar, eu vou ficar brincando com o axioma, troco esse axioma por aquele e ver o que dá, sem qualquer pezinho na realidade, não estou falando na realidade física, não estou falando que tem que ter aplicação prática, mas tem que ter uma certa coesão com o resto da matemática, no sentido de produzir exemplos concretos, exemplos que deem substância, porque senão você pode estar falando de uma coisa, vamos supor que você cria um monte de axiomas e de repente você descobre que a única coisa que satisfaz aquele axiomas é o conjunto vazio. Então, quer dizer, você fez toda uma teoria, fez toda uma torre de marfim, mas, na verdade, não tem exemplos, não tem modelos para aquela teoria. Então, quer dizer, é vazio. Todos esses resultados acabam se tornando algo irrelevante e vazio do ponto de vista matemático. Então, assim, essa coisa de modelos demorou um pouco. Então, eu pus aqui 1853, depois a gente volta nele. Mas a primeira pessoa que produziu um modelo para geometria não euclidiana foi Eugenio Beltrami, então, num ensaio sobre a interpretação da geometria não euclidiana. Então, ele percebeu que se você pegasse uma pseudoesfera, então a pseudoesfera é essa superfície aqui. Essa superfície, ela vem, por exemplo, se você pega a tractriz é uma curva assim, e se você roda ela ao redor desse eixo, então a tractriz o que é a tractriz? A tractriz imagina que você está aqui, vamos supor que você tem uma criança aqui, puxando um barquinho na água, e ela vai andando aqui nessa direção, e o barquinho está aqui. Aí o barquinho, conforme a criança vai andando nessa direção, o barquinho vai tender a ficar mais perto da margem, e aí então o barquinho vai andar por essa trajetória que é a tractriz. Por isso, tractriz, de tração.
Então, a criança vai puxando o barquinho que está na água, e aí o barquinho vai tendendo a acompanhar, assim, está puxando com a cordinha, e o barquinho vai fazendo essa curva. Aí, se você roda esta curva, forma esta figura aqui, que é a pseudosfera. Então, a pseudosfera é uma superfície bidimensional, e se você interpretar as geodésicas dessa pseudosférica como retas, então elas satisfazem uma geometria hiperbólica, no sentido que você pode ter uma reta dada, um ponto fora dela, e você consegue passar infinitas retas que são paralelas àquela reta dada por aquele ponto. Então, esse é um exemplo de geometria não euclidiana. Então, a geometria, quando você encontra o modelo, você fala, então tudo aquilo que estava sendo falado, aqueles axiomas que parecia simplesmente um jogo de palavras, na verdade, o que você está tentando é fazer geometrias em outro espaço que não seja o espaço plano, esse espaço que a gente está acostumado. Se for no plano, não tem como fazer geometria não euclidiana. O plano, ele é euclidiano. Mas se você está num negócio tortinho assim, aí pode ser que você esteja numa geometria que seja não euclidiana. Então, aí você, na verdade, o que você tem que fazer é uma reinterpretação do que você está chamando de reta nesse teu espaço. Então, esse é o ponto para você começar a deixar sua imaginação livre para criar modelos. Então, você está reinterpretando o que são as retas, então você está pegando um modelo, né, uma superfície, onde você pode ter modelos diferentes, assim, você pode ter superfície, onde lá dentro, se você interpreta o que são as retas lá, você pode ter uma geometria diferente da geometria euclidiana que você está acostumado. Então, Beltrame foi o primeiro, mas tem mais. O próximo que eu vou falar é o Felix Klein. Então, o Felix Klein também teve um artigo chamado sobre a assim chamada geometria não euclidiana, isto em 1871. Eu pus 1872 aqui, que também o Felix Klein vai ter a ver com essa data aqui. Então, o que o Klein propôs aqui? Um modelo de geometria não euclidiana, onde o espaço é o círculo, né? Tudo que está dentro do círculo. Obviamente, a gente entende que a borda do círculo não está, então isso aqui é como se fosse o infinito. Então, na verdade, é o interior do círculo, é o que a gente chama hoje em topologia de bola aberta, né? Então, é o círculo, e aí as retas são cordas, e aí são cordas no círculo, então aí fica fácil de ver aqui, o desenho já está mostrando que se você reinterpreta as retas como sendo cordas nessa circunferência, então o que você tem é uma geometria do tipo hiperbólico, uma geometria do tipo Lobachevsky. Esse é um outro modelo. Então, eu vou falar do Klein também, aqui, ó, em 1872, ele produziu um outro momento aqui, que é o programa de Erlangen. Na verdade, o Klein, ele fez muita coisa. O Klein, assim, ele é uma singularidade em termos de matemática. O Klein é uma das pessoas mais geniais que viveram no século XIX. E na verdade, ele queria um approach totalmente geral para as geometrias. Por exemplo, outra coisa que ele fez aqui, por exemplo, ele viu que tem uma métrica, então também tem uma chamada métrica de Cayley-Klein, que é uma maneira de você medir a distância entre dois pontos nesse modelo aqui, que vai dar exatamente, quer dizer, então a geometria, então ele fala, geometria não euclidiana nada mais é do que uma circunferência com essa métrica, tá? Então, assim, ele naturalmente, ele fala assim, então você falar de geometria é, na verdade, falar de diferentes maneiras de você medir a distância entre pontos. Mas mais do que isso, o programa de Erlangen, ele estava pensando assim, se você tem, basicamente você tem um espaço, a ideia é bem abstrata, você tem um grupo agindo nesse espaço,
Então, como transformações, então, cada elemento do grupo vira uma função que vai, se esse aqui é x, que vai de x para x, uma bijeção. E aí, tal que você possa compor. E aí, a pergunta da geometria deve ser: quais são os objetos, quais são os subconjuntos que são invariantes por esse grupo de transformação? Então, uma geometria, basicamente, você dizer qual grupo que está agindo e quais são as propriedades que são invariantes por esse grupo. Então, por exemplo, no caso da geometria euclidiana, o grupo, então, o que é uma geometria euclidiana? Vamos pensar euclidiana no R2, em 2 dimensões. Então, você tem o grupo que é o grupo aditivo do R2, digamos assim, é o grupo das translações, então esse aqui é as translações, e aí você tem o grupo das rotações, que é em 2 dimensões, então esses aqui são os movimentos rígidos. Então, translações no sentido assim, que se você está aqui num ponto, então se você dá um vetor do R2, você pega todo mundo e translada por esse mesmo vetor. Então, é isso que está dizendo isso aqui. E esse aqui é a rotação, rotações bidimensionais. Só que as rotações, se você compõe translações com rotações, isso aqui modifica. Então, isso aqui é um produto semidireto. Esse aqui é o grupo euclidiano bidimensional. Então, o que esse grupo preserva? Ele preserva as distâncias entre pontos. Qualquer translação que você faça, então você move o espaço inteiro, você empurra todos os pontos na mesma direção. Ou se você roda ao redor de um ponto, você mantém as distâncias e mantém os ângulos, tal. Então, na verdade, o que você está estudando na geometria euclidiana é, então, a métrica euclidiana, que são as distâncias, são as invariantes por esse grupo, que esse é o grupo euclidiano. Então, basicamente, é um ponto de vista altamente abstrato e altamente geral de como você introduzir a questão de como é que é o que significa geometria. Então, a pergunta, o que significa geometria, pode ter várias respostas, e essas várias respostas foram sendo acumuladas ao longo do desenvolvimento do século XIX. Então, o programa de Erlangen é um programa importante. Erlangen é uma universidade na Alemanha, onde o Felix Klein esteve por um certo tempo. Então, ele escreveu assim, tipo, esse era um projeto de pesquisa altamente ambicioso para tentar classificar todas as geometrias possíveis a partir de teoria de grupos. Então, esse é um ponto importante, assim. Mas eu ainda estou falando lá do Lobatchevsky, depois eu vou voltar lá em 1853, eu estou indo e voltando, mas é que eu quero pegar isso aqui, porque eu estou falando ainda dos modelos. Então, o último modelo que eu vou falar da geometria de Lobatchevsky é do Poincaré. Henri Poincaré, ele escreveu em 1882 um artigo chamado Théorie des groupes fuchsiens. Então, você vê que aqui está muito dentro já desta perspectiva de que o que importa para a teoria, para a geometria, é o que acontece com os grupos de transformações. E aí ele produziu um outro modelo para a geometria, hiperbólica, que é o modelo do semiplano. Na verdade, que você pode pensar que você tem o semiplano, pensa o R2 aqui, positivo, aqui está o eixo X, e aqui está o eixo Y. Então, claro, você está, de novo, você está pegando aqui somente, você não está pegando o eixo não faz parte do seu espaço, só dali para cima. E aí as retas, ou são retas verticais, você pode ter 2 tipos de retas que são possíveis, ou retas verticais, peraí aqui, ou retas verticais, ou circunferências cujos centros estão sobre o eixo X. E aí você tem, ó, aqui dá para ver claramente, ó, pega esta reta aqui, ó, isso aqui é uma reta.
Aí pega, por exemplo, este ponto aqui. Não, esse aqui. Pega esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Ó, isto aqui é uma reta que é paralela a esta primeira reta que eu desenhei e que... Não, desculpa. Esta não. Tá. Tô querendo um exemplo de... Vamos pegar. É que aqui... Mas acho que isso de baixo, né, professor? Tá, peraí. Um ponto que passe mais de uma reta paralela? Isso aqui, ó. Vamos pegar um outro ponto aqui que tem bastante, ó. Aqui, ó. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui passa um monte, ó. Então, esse ponto aqui, deixa eu até fazer algumas paralelas. Isso aqui é uma reta paralela que passa por esse ponto. Isso aqui é uma reta paralela que passa pelo mesmo ponto. Quer ver qual a outra? Bom, tem mais aqui. Bom, mas aí já deu para entender, né? Que aqui, ó, já tem duas retas que passam por esse ponto aqui, que são paralelas a essa reta preta. Então, só para a gente ter noção de que esse é um modelo de geometria hiperbólica. Então, aqui, eu só passei, eu fui até lá quase no final do século para falar de modelos. Então, falei do modelo de Beltrame, de Klein, agora modelo de Poincaré, mas eu vou voltar para trás. Assim, isso aqui só para a gente dar uma substância para dizer que a geometria não euclidiana que foi criada, não era apenas um jogo semântico, de você trocar um axioma pelo outro e ficar versando sobre o nada. Então, isso que é importante. Bom, então vamos lá. Agora está na hora da gente voltar para 1853. E olha que eu pus isso aqui também em vermelho, assim como pus 1872 lá do Klein, porque são pontos assim, tipo, aqui começou tudo, aqui vai começar a nossa história de fato, com Georg Friedrich Bernhard Riemann. Então, o Riemann, ele estava fazendo agora me perdoem a minha falta de alemão, né? Habilitationsschrift, que é a tese, na verdade, uma tese para você ter a possibilidade de dar aula, mas não é você ser professor da universidade, você dá aula particular, assim, você vai usar a universidade, mas, na verdade, você tem que ir atrás dos seus alunos, e os seus alunos têm que vão pagar o seu salário. Então, basicamente, é um Privatdozent, que é chamado. Então, é o professor particular. O cara tem que meio que fazer propaganda de si mesmo e começar a angariar os seus aluninhos, e os aluninhos é que vão pagar o salário dele. Então, é para isso, é para ele ter direito de ser um Privatdozent. Então, e aí, na verdade, o Riemann já estava trabalhando com teoria de funções analíticas complexas. Quando a gente voltar a falar da história da análise, eu vou passar pelo Riemann de novo. O Riemann a gente vai passar várias vezes, porque o Riemann ele é como se fosse um hub, né, de várias coisas da matemática que ocorreram ali, passaram pelo Riemann naquele momento, naqueles meados do século XIX. Veja que o Riemann, ele na verdade, ele nasceu em setembro de 1826 e morreu em julho, então ele não chegou a completar 40 anos de idade. Ele morreu muito jovem, e aí ele, para fazer, quem estava na banca era o Gauss, e aí ele propôs alguns temas, ele podia falar sobre a parte de teoria de números primos, lá que iria dar na hipótese de Riemann, podia falar sobre funções de variável complexa, mas aí o Gauss falou assim, não, fala sobre esse tema aqui, um dos temas que ele colocou é sobre geometria. Vamos ver o que você tenha a dizer sobre geometria. E esse texto tem uma tradução em português no Moodle, para vocês lá baixarem. Está lá o link sobre as hipóteses que servem de fundamento à geometria. Esse texto, ele é um texto difícil de ler. Por quê? Porque o Riemann estava tentando expressar ideias absolutamente inéditas do ponto de vista matemático, onde não havia sequer ainda
a linguagem matemática necessária para fazer o que ele queria. Então, ele queria esboçar várias ideias que não tinha nem material, em termos de linguagem específica, para você escrever sobre aquilo. Então, vamos tentar identificar. Primeira coisa é o conceito de variedade. Então, aqui, já arrebentar com o conceito de dimensão, né? Até então, se pensava o espaço como dimensão 3. Então, nosso espaço era isso que a gente estava vendo aqui. Então, tudo, mesmo, por exemplo, o Gauss, quando ele fez a obra de Disquisitiones Generales circa superfícies curvas, então ele pensava que tudo estava aqui dentro de um espaço tridimensional. Aí ele punha a superfície aqui, então, na verdade, ele olhava a superfície, mas ele tinha um ambiente. O que o Riemann estava tentando colocar é que você não precisa pensar em dimensão 3, você pode pensar em dimensão qualquer. E mais do que isso, você não precisa pensar que o seu espaço está dentro de um ambiente, então está mergulhado em um ambiente. Você pode pensar que ele é tudo, o espaço. Então, eu sempre gosto de usar a metáfora da ameba. Então, vamos falar um pouquinho da ameba, que eu acho que dá para a gente entender. Então, deixa eu apagar aqui. Então, vamos supor que você é uma ameba que mora em cima de uma bola de futebol. Então, aqui está você. Você é a dona ameba. Então, pensa que a ameba é uma gosma, uma coisa pequena, microscópica. Então, ela basicamente está grudada aqui. Então, ela consegue se movimentar pela esfera. Mas, então, a pergunta é, se você é uma ameba, será que você consegue perceber em que espaço você está? Porque, veja, a ameba ela não sabe o que tem para cima e para baixo, ela só sabe andar em cima da esfera. Então, para ela, a existência está ali, restrita àquela bolinha. Então, ela não sabe o que tem para cima e para baixo. A ameba não dá uns pulinhos assim, para saber que tem esse grau de liberdade aqui. Então, para ela, está tudo aqui. Então, se é possível a ameba, tendo essa existência somente em cima da esfera, ela saber as propriedades do lugar onde ela vive. Essa é basicamente a pergunta da geometria. Então, quer dizer, você está realmente mudando, você está tentando falar assim, todo o teu espaço é isso, então você não tem como você pôr a cabeça do lado de fora, igual aquele famoso desenho lá que a gente falou várias vezes, lá da cúpula, da Terra plana, que o cara põe a cabeça lá de fora para ver como é que funcionavam as engrenagens. Não tem como você pôr a cabeça lá de fora do seu espaço para ver que, isso aqui funciona assim. Por exemplo, isso aqui não é... Por exemplo, a gente está vendo a bola dentro do R3, a gente está no R3, então a gente está vendo ela de fora. Então a gente sabe falar coisas sobre ela. Mas e se você estivesse totalmente enfiado dentro dela? E aqui em 2 dimensões, mais ou menos, o Gauss era o problema que o Gauss já estava enfrentando, que é aquela coisa lá quando ele foi lá naquela expedição geodésica lá na província de Hanover, que deu origem depois ao Disquisitiones, sobre superfícies curvas, que é aquela coisa de você ver como é que é a curvatura da Terra só andando em cima dela, como é que funciona essa coisa. Então, basicamente, a ideia do Riemann é tentar fazer isso para qualquer dimensão, para o número qualquer dimensão. E mais do que isso, né, quando a gente fala de manifold, que é variedade, esse conceito aqui, em inglês é manifold, em alemão é Mannigfaltigkeit. Na verdade, está dizendo assim, independente do sistema de coordenadas que você tenha colocar. Então, mais do que simplesmente a dimensão, mas mais do que isto, quando você fala em variedade, porque, por exemplo, você está na esfera, você está aqui, você acaba pondo um sistema de coordenadas, né?
Aí você tem a latitude, aí você tem as longitudes. Mas, por exemplo, a longitude, você não pode considerar esse ponto aqui. Esse ponto aqui, o Polo Norte é proibido, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul. Então, quer dizer, na verdade, você consegue pôr um sistema de coordenadas, mas esse sistema de coordenadas não abrange todos os pontos da esfera. Então, você, às vezes, tem que trocar de sistemas de coordenadas. Mas, assim, as propriedades geométricas têm que ser independentes do sistema de coordenadas que você coloca. Então, e isso é uma coisa que não estava prescrito, porque mesmo na geometria analítica, lá você põe o eixo, você põe as coordenadas, então tudo está acontecendo, mas tem esses caras aqui que estão mais ou menos fazendo o papel assim, eu sei onde que está tudo no meu plano, porque eu consigo medir a partir desses dois eixos aqui. Então, a geometria analítica ela tem uma coisa absoluta aqui, que está segurando tudo, que você consegue controlar as coisas, onde está a circunferência, onde está a elipse, você consegue fazer as equações, tudo baseado nesse sistema de coordenadas. E quando você não pode pôr um sistema de coordenadas que alcance todos os pontos, que é o caso da esfera. A esfera, no sistema de coordenadas, ela vai deixar não só o Polo Norte e o Polo Sul, mas todo um semi-meridiano de fora. Então, quer dizer, você não tem como fazer um único sistema de coordenadas. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Quando você, por exemplo, pega um toro, o que acontece com o toro? Toro é mais legal ainda. Toro precisa de 3. Tá o toro. Então, aí ficou meio feio aqui, toro. Agora sim. Então, vamos pensar, um primeiro sistema de coordenadas, vamos supor que ele é de borracha, e aí você pega, corta ele aqui. Então, se você cortou ele aqui, virou... Deixa eu apagar o Riemann aqui, já que você cortou aqui, virou o quê? Virou esse cilindro. Aí vamos supor que você cortou aqui. E aí quando você corta aqui, o que que fica? Fica esse negócio aqui. Então, isso aqui é um mapa que você consegue achar todos os pontos dentro do toro, exceto se você está em cima dessa linha vermelha ou em cima dessa linha azul. Aí, tudo bem, então eu vou escolher um outro sistema de coordenadas, que agora ele vai começar, eu vou fazer a mesma coisa, só que aí eu vou pegar esta linha aqui e vou pegar uma outra linha que não cruza aqui. Então, veja que esse azul está passando lá por trás, né? Então, vou pegar um verde, verde, né? Que está passando por aqui. Não, aqui você vê ele. Você não vai ver ele aqui, porque ele vai estar passando aqui por trás, ok? Então, aí você vai criar um outro retângulo desse de lados verde e amarelo, e que basicamente você consegue... Agora, o que faltou? Ainda faltaram 3 pontos que você não consegue. Quais são? Faltaram alguns pontos que ainda não estão cobertos nem pelo mapa. Então, você criou um outro retângulo, que é verde aqui, amarelo aqui, amarelo aqui. Então, veja só, agora tem 3 lugares, veja que quase todos os pontos aqui, porque agora essa linha aqui vai estar aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Esta linha vai estar aqui, nesse segundo mapa. E esta outra azul vai estar aqui. Então, eu consigo, exceto exatamente esses pontos aqui, onde esse ponto, na verdade, é o mesmo que esse, e esse ponto é o mesmo que esse. Na verdade, isso aqui são 2 pontos aqui.
esse ponto e esse ponto é o mesmo ponto, porque, na verdade, eu estou enrolando. E esse ponto aqui, esse ponto, é o mesmo. Pensa na tela de jogo do Pac-Man. Se você sai por cima, você entra por baixo. Se você sai por aqui, você entra por aqui, sai por aqui. Então, é isso. O toro é dessa forma. Então, existem 2 pontos que ainda não cobriu tudo. Aí você precisa de um terceiro sistema de coordenadas para cobrir esses 2 pontos. Então, na verdade, você sempre precisa de 3 no toro para você cobrir todos os pontos. Você precisa achar um outro que não passe nem por aquelas 2 circunferências e nem por aqueles 2. Então, vamos fazer um terceiro aqui. Vamos rabiscar. Já que a gente está rabiscando, então vamos rabiscar. Então, eu vou fazer uma terceira linha, vai lá, que passa por aqui. Então, e agora eu não posso passar nem pela verde, nem pela azul. Então, vamos pegar esse roxo aqui. Então, vamos pegar por cima aqui, ó. Tá passando por cima, ó. Agora sim, se você pega e corta esse aqui, agora qualquer ponto do toro está num desses 3 mapas. A maioria deles está nos 3, mas agora certamente não tem nenhum ponto que sobrou nessa história, fazendo esses 3. Então, assim, isto é variedade. Então, uma variedade... Agora, mais do que isso, né? Você é capaz de cobrir todo com o sistema de coordenadas, mas quando você está em 2 sistemas de coordenadas, você tem que saber passar de um para o outro. Você está aqui, você faz a conta de um jeito, no outro você faz a conta de um jeito. Então, você tem que ter uma função, na verdade, vamos supor que você esteja nesse ponto, vamos pegar uma cor bem legal, esse ponto marrom. Um ponto marrom que está aqui. Esse ponto marrom, ele está tanto aqui quanto aqui. Então, você tem que ter uma função bijetora entre esses dois pedaços do plano, que pegue esse ponto marrom e leva aqui. E você consiga, que é o mesmo ponto. Esse ponto é esse aqui e é esse aqui. Que você consiga fazer uma função bijetora e consiga traduzir o que você vê num mapa com o que você vê no outro. Então, variedade precisa disso. Então, esse é o conceito. Só que o Riemann não tinha essa linguagem toda. Eu estou falando aqui como que a gente entende variedade hoje, mas o conceito de variedade foi aparecer lá na década de 30 do século 20. Então, quase 100 anos depois do Riemann. Para vocês terem ideia de como que a coisa, assim, como foi difícil para o Riemann expressar as ideias que ele precisava. Outra coisa que o Riemann também colocou é a questão da métrica riemanniana. A métrica riemanniana, lembra que eu falei lá do Gauss, da primeira forma fundamental, que estava aqui, então, cada ponto no espaço tangente, você sabia calcular o produto escalar, mas veja, aqui de novo tem aquele problema. Esse vetor e esse, você pode entender que são 2 vetores no R3, que você faz o produto escalar do R3, produto escalar aqui, do espaço entre esse vetor e esse, então, em cada ponto, no espaço tangente, você consegue fazer o produto escalar disso aqui. Então, a ideia é como você fazer uma maneira de você calcular ângulos e distâncias, porque produto escalar basicamente tem a ver com isso. Você calcular ângulos e distâncias entre vetores. Quando você está numa geometria que você não está enfiado em nada, ela é intrinsecamente aquilo. Então, como que você vai definir essa ideia de métrica, de você calcular? Então, por exemplo, a ideia de você ter a geodésica, que é o caminho mais curto, então, problema variacional, quer dizer, pega 2 pontos, pega todas as curvas passando em cima da superfície que liga esse ponto com esse. Qual é a de comprimento mais curto? Isso é a geodésica. Então, as geodésicas são as retas, e basicamente o comprimento de arco daquela geodésica é que tem que ser a distância entre 2 pontos. Então, como introduzir essas ideias? Então, estava claro o que ele queria, só não estava claro como é que vai fazer o negócio. Então, assim, era por isso que era, num certo sentido, hipóteses para servir de fundamento à geometria, mas não que ele já tenha... Claro, se ele tivesse vivido mais uns 20 anos, acho que ele teria desenvolvido tudo, mas não é o caso. E uma terceira coisa é a curvatura. Então, de novo, você...
quando a gente fala de curvatura, isso aqui é uma coisa séria. Deixa eu só fazer um desenhinho aqui para a gente tentar entender como que a curvatura, a gente sente a curvatura. Então, eu vou fazer de novo, vamos supor que você esteja numa esfera. E vamos supor que você seja exatamente a ameba. Então, a ameba está no polo norte e ela vai descer por um meridiano, que é a linha reta para ela. A ameba, em cima da esfera, vê o meridiano como uma linha reta. Então, ela vai descendo. Então ela começou aqui, e aí ela sempre tinha uma bandeirinha apontada numa certa direção. Então, vamos supor que ela sabe, então ela está andando. Quando ela chegou aqui, ela sempre andou paralelamente. Então, esse cara aqui, num certo sentido, é a mesma bandeirinha, andou paralelamente. Agora eu vou começar a andar no Equador. Então, agora, eu estava indo assim, com a minha bandeirinha para frente. Agora eu virei 90. Eu vou deixar a minha bandeira do jeito que ela veio. Então, agora minha bandeira vai ficar 90 graus em relação à direção que eu vou tomar, que é a direção do Equador. Então, estou andando aqui, então, na verdade, e a minha bandeirinha sempre vai estar apontada 90 graus. Agora eu vou começar a subir de novo. Eu andei 90 graus, virei 90 graus, então vou voltar para o Polo Norte. Então, agora a minha bandeirinha vai sempre assim para trás. Quando eu chegar aqui, o que aconteceu? Eu saí, a minha bandeirinha estava apontando, na verdade, ó, eu estava indo para frente, virei, e agora minha bandeirinha para a ameba, então a ameba estava vendo a bandeirinha agora nas costas dela, então a bandeirinha estava retinha, exatamente nas costas. Quando chegou lá, comparando com a posição que a bandeirinha estava originalmente, tem um ângulo. Opa, mas eu não mexi a bandeirinha em momento algum, eu deixei a bandeirinha exatamente na mesma direção que ela está. Eu andei sempre paralelamente, mas agora eu cheguei lá e a bandeirinha está com um ângulo em relação ao lugar que eu saí, do jeito que eu saí, e agora você vê que tem uma diferença. Então, a curva, quando você está numa curvatura, você percebe essa diferença. Quer ver outra coisa que a curvatura ela implica? Que você, quando anda... Então, em particular, você vê que aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus, então, nesse caso aqui, a soma dos ângulos internos dá maior do que 180 graus. Isso aqui é um triângulo, porque eu sempre andei em linha reta, lembra-se que eu sou uma ameba. Então, para mim, eu andar numa geodésica, andar num grande círculo, é eu andar numa reta. Então, eu andei num triângulo. Então, um triângulo tem mais de 180 graus. Mas outra coisa que acontece é que, por exemplo, aqui está o R, esse comprimento aqui pode ser maior ou menor que 2πr. Então, no caso aqui, se eu ando sempre com a mesma distância, R, e eu então vou fazendo isso aqui. Mas lembre que isso aqui não são retas, são circunferências. Então, deixa eu talvez fazer um desenho melhor aqui. Eu estou aqui. Agora posso fazer bem grande assim. Aqui, ó. Aqui está eu. E aí eu vou andando nas direções dos grandes círculos. E eu vou andando sempre R. Em todos eles eu andei R. E aí eu vejo que isso aqui é menor que 2πr. Então, no caso, quando eu tenho curvatura positiva, se eu tenho curvatura negativa, aí fica maior que 2πr. Então, quer dizer, a circunferência não é 2πr. 2πr é quando é euclidiano que funciona. Então você tem que sentir a curvatura. Em 2 dimensões, as pessoas sabiam fazer essas contas, desde o Gauss. Já sabia que dá mais 2πr. Mas em qualquer dimensão. Então, você precisa, na verdade, de uma quantidade de números, porque, na verdade, o que você tem? Em 2 dimensões, você só tem R, que é a curvatura. Lembra que eu falei da curvatura na aula passada? A curvatura que tinha a ver com comparação entre áreas. Mas em mais dimensões, você precisa, na verdade, de uma coisa assim, que, na verdade, tem
tem 4 índices. Então, esse aqui é chamado tensor de Riemann. Porque, na verdade, o próprio Riemann teve que inventar mais ou menos a noção do que seria um tensor, que seria uma quantidade de números indexados por uns certos índices, então o tensor de Riemann. Que iria indicar, no caso, como é que você... Porque você vai andar em várias direções diferentes. Então, mas basicamente a curvatura iria dizer isso aqui, aquilo que eu falei. Que, deixa eu fazer talvez um último desenho aqui para a gente entender o que acontece quando você anda. Vamos supor que você andou aqui num quadrado. E aí você chegou aqui de novo, e aqui você sempre andou paralelamente. Então, sempre paralelo. E aí aqui paralelo, paralelo e paralelo. Só que quando você voltou aqui, esse paralelismo deu um certo ângulo. Então, basicamente, a curvatura, e aqui você tem uma área. Então, esse ângulo aqui teria a ver com a curvatura daquela região e a área. Então, a curvatura teria que... Então, mas só que você pode andar... Aqui eu andei numa direção, mas eu posso andar em qualquer direção. Se eu tenho mais direções, então, basicamente, eu sempre posso dizer, eu tenho que fazer tipo um quadradinho dentro do meu... Então, pego um quadradinho minúsculo dentro do meu espaço, eu ando aqui, aqui, e vejo qual que é o ângulo. Depois eu ando numa outra direção, aqui, e vejo qual que é o ângulo. Então, eu vou montando essa imensa matriz de números que vão ser quais ângulos, se eu andar em tantas direções, como é que fica. Claro, na verdade, eu tenho que fazer o quadradinho infinitesimal, tem que andar um pedacinho minúsculo, né, e tem que fazer o limite tendendo a zero em todas as direções, e é basicamente isso que vai codificar essa informação aqui do tensor de Riemann. Quer dizer, todas essas coisas em palavras, ele não fez conta, não tem quase nenhuma conta sobre as hipóteses que servem de fundamento à geometria, mas as ideias que estão lá são essas. Eu estou falando as ideias porque a gente que eu já dei geometria diferencial várias vezes, então a gente sabe como é que funciona aqui, mas a gente está falando a posteriori. Imagina o Riemann tentando expressar essas ideias sem que elas existissem antes. É basicamente isso que é o sobre as hipóteses. Por isso que eu marquei em vermelho. Por isso que ia ser um negócio tão genial, que assim, explosivo, que ia acontecer em 1853. Assim, porque que deu origem a todo um processo que resultou nisso que a gente está falando aqui. Então, o Riemann, realmente, assim, a genialidade do Riemann se expressa exatamente por quê? Porque ele lançou coisas que os outros tiveram que fazer. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que os outros foram tapando os buracos para entender esses conceitos aqui e, no certo sentido, implementar matematicamente as ideias que o Riemann tinha colocado. Então, vamos falar de outras pessoas. Então, a primeira pessoa que eu vou falar é o Elvin Bruno Christoffel. Ele que inventou o conceito de derivação covariante. Eu não sei, assim, o artigo que ele escreveu é um artigo em alemão, ele é alemão, no Crelli Journal of Mathematics, que é o, como é que é? Hein und Angewandte Mathematik, como é que é? Zeitschrift für reine und angewandte Mathematik, eu acho que é isso, o jornal para matemática pura e aplicada, é um negócio assim, que é o grande jornal, que é o que chama Crelli, que a gente conhece mais como Crelli, que é um dos jornais mais prestigiosos até hoje, e aí onde ele inventou o conceito de derivação covariante. Então, basicamente, daqui para frente, as ideias para dizer o que significa ser paralelo em um espaço curvo. Basicamente, todo o resto desta aula vai ser várias noções, assim,
para entender como é que a gente anda, e a gente pode dizer em 2 pontos diferentes que uma coisa é paralela à outra. Basicamente, essa é a ideia por trás de tudo isso. Só para a gente entender, assim, deixa eu fazer mais um. O que é derivada covariante? Então, deixa eu apagar. Eu nem sei se... Eu acho que eu tinha posto um aqui. Tinha posto. Nem precisava. Então, derivada covariante. Então, basicamente é o seguinte. Vamos pensar que você está aqui na variedade. Aí você tem um campo vetorial. Então, vamos pegar um campo vetorial. Bom, hoje a gente sabe que quando você tem um campo vetorial, você está resolvendo uma equação diferencial. Então, tem as curvas integrais desse campo vetorial, que são são as curvas tais que os vetores desse campo vetorial são vetores de velocidade. Então, por exemplo, quando você tem uma função, você pode derivar. Então, por exemplo, se esse campo é x, você pode dizer o que é o x de f. O x de f é você fazer a derivada direcional. Então, essa aqui é a derivada direcional de f na direção do campo x. Então, x de f, na verdade, você vai escrever com... É a derivada de f calculado no vetor x, em cada ponto. Basicamente, é isto que é você fazer essa conta. Então, isso a gente sabe fazer. Desde o cálculo 3, você sabe fazer isso aqui. E isso continua sendo válido. Mas agora a pergunta é, o que significa eu pegar, ao invés de derivar uma função, eu derivar outro campo vetorial. Então, vamos supor que eu ponho outro campo vetorial. Então, aqui tem um campo vetorial nessa direção. E então, o que significa derivar um campo vetorial em relação ao outro? Então, tem 2 respostas distintas para essa pergunta. Uma que é a derivada de Lie, que é basicamente você pensar que o campo vetorial preto, ele é como se fosse uma corrente de um rio, e aí você deixa o vetor e você vê como é que o vetor vai levando, como é que a correnteza vai levando o seu vetor. Então, você pega aqui, deixa ele andar, e aí você compara o vetor que andou, o quanto andou na corrente, com o representante do campo vetorial que estava lá em cima daquele ponto. Faz a diferença, e aí você calcula a derivada. Faz esse limite tender a zero. Derivada sempre é o cara um pouquinho na frente, menos o cara atrás, só que um cara na frente e um cara atrás, eles estão em espaços diferentes, então você tem que arrastar ele para frente, para os dois estarem no mesmo espaço, para você fazer a diferença, e você consegue dizer qual que é a diferença, e aí divide pela distância, assim, pelo tanto que você andou, e aí faz aquele negócio tender a zero. Isso é a derivada de Lie. Outra coisa que você pode fazer é fazer um transporte paralelo. Então deixa eu apagar isso aqui, que já cagou esse desenho tudo aqui. Vou fazer um outro desenho mais bonitinho. Vou fazer esse aqui só com uma. Então agora, o segundo, que é a derivada covariante. Então, eu penso assim. Aqui eu tenho o meu vetor x. E aí eu tenho o campo vetorial y. Aí eu faço o transporte paralelo. Então, assim, se isso aqui tivesse imerso, o que é o transporte paralelo? Você poderia pegar esse vetor aqui, pensa que está no R3, para a gente pensar. Pega o vetor paralelo e põe lá, só que aí ele fica fora, não fica mais tangente. Por exemplo, se você pegar esse vetor e puser ele aqui, esse aqui está no espaço tangente. Só que aí se você transporta ele paralelamente, pensa que esse aqui está no R3, ele vai estar para cima. Então, você tem que fazer a projeção
para de novo cair dentro do espaço tangente aqui. Então, na verdade, o transporte paralelo é isto. Quer dizer, você pega, como se, quer dizer, isso é a ideia intuitiva, está aqui. Você está em cima de uma esfera. Pega o negócio aqui, põe ele lá. Só que agora aqui, o vetor, a superfície está assim. Aqui estava tangente, aqui está assim. Aí você tem que projetar naquele ponto. Isso é o que é paralelo. E aí você faz a diferença entre esse paralelo aqui e o vetor que já está lá, porque é um campo vetorial, então você sabe que tem um representante em cada ponto. Faz essa diferença, de novo, divide pela distância que está entre eles e tende a zero, então isso é como você calcula a derivada covariante. Só que aqui eu estou falando uma coisa que não é, assim, eu falei uma coisa para dar uma noção intuitiva de como é que funciona, só que é exatamente aquilo que a gente não quer que aconteça, que eu falei, supõe que ele está dentro do R3, aí você tira ele daqui, então no espaço-ambiente, põe ele lá paralelamente, e depois você só projeta. Só que eu quero fazer isso intrinsecamente. Eu quero fazer isso sem pensar que ele está dentro de um negócio. Então, fazer essa conta é que é a questão. Então, na verdade, então, se você pega aqui, vamos supor que você tem os vetores, em cada ponto, você pode, eu tenho a variedade aqui, aí você pode pensar que você tem um sistema de coordenadas. Então, aqui, de novo, estou fazendo bidimensional, porque é o que dá para desenhar. Então, você tem em cada ponto, agora vamos pegar aqui, aqui é o espaço tangente nesse ponto. Então, você tem esse vetor aqui tangente e esse vetor aqui tangente. Então, você tem E1 e E2. Esse cara varia um ponto a ponto. Não necessariamente eles precisam ser perpendiculares. Então, você pode dizer qual que é a derivada do vetor EI quando você anda na componente J. Basicamente, essa pergunta. Então, a derivada do E1 quando eu ando na direção do X2. Basicamente, é isso. Então, as coordenadas aqui são X1 e X2. Então, qual que é a derivada do campo? Agora, pensa no campo, que é o campo tangente em cada ponto. Os vetores tangentes a as linhas coordenadas. Qual que é a derivada dessa linha coordenada quando eu ando desse vetor coordenado quando eu ando na outra? Então, isso aqui dá uma soma, dá uma soma que tem IJK, e aí eu expando de novo na base, aqui cai de 1 até N, N é a dimensão do negócio. Então, basicamente, esses caras que estão aqui, que são chamados símbolos de Christoffel. Então, basicamente, é como você calcula a derivada e expande na base novamente. Esses são os símbolos de Christoffel. Quando você expande de novo na base do espaço tangente. Basicamente é assim que você calcula. Então, não estou dizendo que é fácil calcular, mas aí, se você fizer um semestre de geometria diferencial, você vai estar craque em calcular esses bichos. Então, vamos lá. Próximo cara que eu vou falar é o Gregório Ricci Curbastro. Então, nas lezioni sulla teoria delle superficie, que é o que ele escreveu em 1898, ele basicamente criou o que a gente chama hoje de cálculo tensorial. Então, o Ricci... Então, veja que vão aparecer um monte de matemáticos italianos. Apareceu o Beltrame aqui, apareceu o Ricci, daqui a pouco vai aparecer mais um, que é o Levi-Civita, e todos eles são devedores ao Riemann. O Riemann morreu na Itália. Uma das coisas importantes, o Riemann morreu na Itália. Então, muito da escola italiana de geometria do final do século XIX é devedora diretamente ao Riemann. Então, assim, a Itália foi assim, teve um grande período de explosão de matemáticos muito bons na Itália, e a geometria riemanniana
ela é basicamente uma geometria italiana. É uma geometria que foi, então foi o segundo grande período assim de proeminência da Itália dentro do cenário matemático. O primeiro que eu posso falar é daquela época lá de 1500 e pouco, das equações algébricas, e agora novamente a Itália entra de novo no mapa da matemática, com esses geômetras. Então, e o Ritchie, ele foi orientador do Tullio Levi-Civita, e aí os dois juntos publicaram em 1900, em francês, Méthode de calcul différentiel absolu et leur application. Então, que é os métodos de cálculo diferencial absoluto e suas aplicações. Então, ali foi introduzida, então, toda essa coisa de transporte paralelo, como é que calcula curvatura. Na verdade, o Tullio Levi-Civita, em 1917, também publicou um outro artigo importante, que é esse aqui, Noções de paralelismo numa variedade qualquer e a consequente especificação da curvatura. Então, quer dizer, a curvatura também sai. Então, o transporte paralelo, essa ideia que eu estava falando de, você anda aqui paralelamente, anda para lá, volta, e você anda um quadradinho, aí você pega a área, e a curvatura tem a ver com o transporte. Isso é uma coisa que surgiu desses caras. Na verdade, na hora que eu estava falando do Riemann, eu estava sendo totalmente anacrônico, porque o Riemann, ele sabia o que tinha que fazer, mas ele não tinha metodologia. Quem inventou mesmo a geometria riemanniana foram esses dois caras, o Ritchie e o Levi-Civita. Então, esses são os caras que inventaram a geometria riemanniana, digamos assim. A geometria riemanniana depende desses dois sujeitos. Assim, tudo que a gente pode pensar em termos de o que a gente conhece hoje como geometria riemanniana. Assim, agora eu vou passar, talvez até um pouco com menos detalhe no aspecto matemático, porque cada vez ele vai ficando mais complicado de entender. Então, eu vou tentar falar cada vez só mais qualitativamente, sem fazer muita conta, porque não vai fazer sentido, talvez, para alguns de vocês. Todos já fizeram, quer dizer, quem está no bacharel já passaram por geometria diferencial? Ou ainda não? Lebol já fez geometria diferencial? Já sim, professor. O Luiz, o Thiago já fizeram também, provavelmente. Luiz Turco, Thiago, mas eu acho que o Matheus certamente fez geometria diferencial, mas provavelmente a Samara, a Beatriz, a Lívia, eu acho que não fizeram. Então, aí não adianta ir muito nas tecnicalidades, eu vou tentar falar de uma maneira mais qualitativa do que quantitativa. Mas a ideia é essa, a ideia é você usar o transporte paralelo para tentar calcular a curvatura da superfície. Da superfície não, da variedade, quer dizer, já tinha noção de que podia ser em várias dimensões. Então, essa coisa já estava presente. Então, o Tullio Levi-Civita, e eu não poderia deixar de mencionar que em 1915, o Albert Einstein, que ele lançou a teoria da relatividade geral, ele já usou esta linguagem explicitamente. Então, quer dizer, estava sendo criado, veja que o cálculo diferencial absoluto é de 1900, e em 1905 foi quando Einstein fez a teoria da relatividade especial. E aí ele é muito mais físico. Mas mesmo assim, e isso não está aqui na aula, mas eu tenho que mencionar, que o Hermann Minkowski viu que o espaço para a teoria da relatividade especial era um espaço que você tinha que ter uma métrica que não era positiva definida, que é o chamado métrica de Minkowski. Então, na verdade, são os espaços chamados Lorentzianos, o espaço de Minkowski. E o que acontece? Então, e aí você incluía o tempo como uma dimensão a mais, você tinha as dimensões espaciais e uma dimensão de tempo, só que a dimensão de tempo ela ia com um sinal negativo na hora que você fazia o produto escalar. Basicamente essa é a ideia. Mas o Einstein não parou por aí, porque a teoria da relatividade geral, da relatividade especial, ela só tinha
ela só funcionava para se você andasse com velocidade constante. Como é que você muda de referencial quando dois referenciais estão um em relação ao outro, uma velocidade constante? Aí sim as fórmulas funcionam. Mas se você tem a aceleração, não funciona. Então, e as coisas aceleram. Assim, a aceleração é uma coisa que está presente aí. A gente sempre está acelerando. Assim, é muito difícil você ter uma coisa que está se movendo com uma velocidade constante, né? Então, mas assim, a grande sacada do Einstein foi aquela experiência que é o Gedanken. O Einstein, ele usava, ele era um físico, então ele pensava fisicamente, mas ele não era um físico experimental. Ele fazia experiências de pensamento, que é o que é chamado Gedankenexperimente. Então, que é as experiências de pensamento. Então, ele imaginava um experimento na cabeça. E o maior experimento que ele imaginou foi o seguinte: você está num elevador fechado, e aí, se você... vamos supor que você estivesse no espaço vazio. Então, você não saberia dizer, se você fosse atraído para o chão, se você estava sentindo o campo gravitacional, estivesse sentindo a gravidade de algum planeta puxando você para o chão, ou se o elevador estivesse sendo acelerado para cima. Os terraplanistas atualmente estão usando essa coisa aí para dizer que não existe gravidade, que na verdade a Terra que está acelerando para cima e aí deixa todo mundo preso no chão. Então, na verdade, é a mesma coisa do Einstein, só que por motivos errados. Então, e o Einstein, ele sacou, quer dizer, isso é uma coisa que ele sacou, então, que para você tratar de aceleração, você tinha que tratar juntamente com a gravidade, e a segunda coisa que o Einstein entendeu é que isso envolvia curvatura, aceleração envolvia curvatura. E ele tem um artigo de 1911 ou 12, que é pouco conhecido, quer dizer, tá aí, mas é que assim, ele se imaginou num carrossel, pensa num carrossel grande, que o carrossel gira a velocidade próxima da luz, e você está lá no centro do carrossel. Então, se você está sentado no cavalinho, se você está, vamos supor que você está lá no carrossel, está girando lá. Então, para você, todo mundo que está ali está parado. Então, se você, vamos supor que você conseguisse andar, claro que você está sendo jogado para fora, vamos supor que você vai andando, se você desse a volta, você ia ver que o comprimento da circunferência é 2πr. Mas quem está no centro, está vendo? Porque quando você vê uma coisa passando muito rápido, você vê a coisa mais curta. Então, conforme a velocidade vai aumentando, se você está do lado de fora e vê uma coisa passando muito rápido, você vê ela mais curta. Então, no final das contas, a pessoa que estava fora, que estava no centro, veria que a ponta do carrossel passando tão rápido, veria ela mais curta. Então, não seria igual a 2πr. Então, se a circunferência não é igual a 2πr, é porque tem curvatura. Então, a aceleração implicaria, no certo sentido, curvatura. Então, o Einstein já percebeu isso. E aí, ele não tinha, o Einstein, ele era muito brilhante, mas ele não tinha conhecimento de matemática. Ele não era um versado em matemática, mas ele tinha um amigo chamado Marcel Grossmann, que falou: olha, o que você quer, na verdade, é desses caras italianos aí, o Tullio Levi-Civita e o Ricci. Você tem que entender essas coisas. E foi o que ele fez. Então, o Einstein gastou um tempo da vida dele entendendo essa coisa do cálculo tensorial, até que ele conseguiu expressar as equações da relatividade geral, que é essa aqui. Então, a equação da... Então, veja que isso aqui é que chama tensor de Ricci. Então, aqui tem o Ricci, aqui isso aqui é curvatura escalar. Aqui está a métrica riemanniana. Isso aqui é como se fosse uma matriz.
Esses aqui são os índices da matriz, em 4 índices, né? Então, do lado de cá, você tem algo que diz respeito à geometria. A geometria do teu espaço-tempo. Agora, do lado de cá, isso aqui é chamado tensor, energia, momento. Aqui tem a ver com a concentração da matéria que está presente no espaço. Então, se você tem um líquido, se você tem um sólido, se você tem partículas se movimentando, então, isso aqui vai dar não só a densidade da coisa, como é que a coisa está, mas como que elas estão se movimentando. Então, se tem um jato de partículas de energia sendo carregado, isso aqui tudo codifica. Então, isso aqui tem a ver com a matéria. Então, basicamente, ele está equacionando a geometria do seu espaço com a matéria presente no espaço. Então, quer dizer, se você está no vácuo, se você não tem o Temini, se você não tem matéria ali envolvida, então o seu espaço é plano, então a sua geometria é euclidiana. Se você tem matéria envolvida, você está perto de uma estrela, está perto de um planeta, está perto de uma galáxia grande, se você está no Big Bang, então isso aqui tem que ser levado em conta e vai deformar o seu espaço, a geometria do seu espaço. Então, o Einstein foi o primeiro a trazer esta linguagem, que era uma linguagem assim, saída do forno. Em menos de 15 anos, a linguagem da geometria riemanniana, que era uma coisa puramente teórica, matemática, se transformou numa coisa que tem a ver com a realidade física. Então, assim, é um salto para ver que... Então, voltando lá no Lobachevsky, o Bolyai pensaram, se eu trocar esse axioma por esse, eu consigo demonstrar teoremas, mas não tinha modelos. Agora, não só já mudou todo o procedimento, como a geometria hiperbólica que eles criaram é apenas uma entre infinitas possibilidades de geometria que são para além daquelas que foram criadas lá, mas além disto, essa coisa tem a ver com a nossa realidade física. Então, a gente muito provavelmente não vive num espaço euclidiano, de fato. A nossa realidade não é euclidiana. Muito embora a nossa cabeça continue pensando euclidianamente, a gente não deveria, porque a gente não é euclidiano. A gente está sendo deformado. Nós mesmos deformamos nosso espaço ao nosso redor, porque ele também produz uma certa gravidade. Pequena, mas produz. Então, esse é o Einstein. Então, daqui para frente, as coisas vão sofisticando um pouquinho. O próximo cara que eu vou falar é o Élie Cartan. Ele fez la méthode de repère mobile, la théorie des groupes continus et les passes généralisées. Então, repère mobile significa referencial móvel. Então, aqui está mudando um pouco o jeito de ver a coisa. Então, o que é um referencial móvel? Pensa assim que você gruda em cada ponto um sistema de coordenadas, e aí você gruda em cada ponto um sistema de coordenadas, e ele vai andando. E você vai percebendo como que ele vai andando, e você tem equações diferenciais que vão descrever como que ele vai andando, e aí você, com isso, consegue dizer coisas sobre a geometria. Na verdade, vocês já viram isso aqui para curvas, né? Que é o método de Frenet para curvas. Todo mundo já viu isso. Em cálculo, acho que aparece. Cálculo 2, acho que tem a equação de Frenet para como é que... Aí você põe em curva plana, você põe um sistema de coordenadas, ele vai sendo arrastado, então, e isso aqui vai depender da curvatura. Se você está no R3, aí vai ter a curvatura e a torção, que aí o teu negócio pode fazer assim, assim dentro da... Pensa que você está
na montanha russa lá do Beto Carreiro, e você tá assim, então você tem teu sistema de coordenadas, aí você de repente tá de cabeça para baixo, aí então esse referencial móvel vai modificando, e conforme você vai vendo como é que só vi em geometria diferencial, é que quando eu dou cálculo, eu não resisto e faço isso. Então, mas mais do que isto, o Cartan, ele introduziu uma maneira fácil de calcular, porque ao invés de você pensar nos vetores, você pensa no dual. Se você vai para o espaço dual, pensa em termos de formas diferenciais, fica muito mais fácil de calcular. Então ele introduz uma tecnologia algébrica para calcular as coisas. Então, sai as componentes da conexão, da curvatura, tudo assim, sai assim limpinho, ao invés de fazer aquele monte de conta com índice lá do Christoffel, do Ritchie, do Levi-Tvit, você faz as contas assim, quase que num piscar de olhos. Então, o Cartan, assim, a interpretação das mesmas coisas, na verdade, a gente sempre está falando das mesmas coisas, desde o Christoffel, do Ritchie, do Levi-Tvit, do Élie Cartan, e vou falar mais dois ainda, estamos falando sempre da mesma coisa. Como é que você entende o que significa ser paralelo, o que significa o transporte paralelo dentro de uma variedade, e como que isto faz com que você entenda como é que é a curvatura do seu espaço. Basicamente, essa é a pergunta, e como que você faz essa conta, que é o que vai mudando. Então esse é o Élie Cartan, e aí eu vou falar mais dois aqui. Que em 1950 tem dois caras exatamente nesse ponto. O Jean-Louis Koszul, veja que aqui é um trabalho de cohomologia de álgebras de Lie, então já é um negócio muito mais abstrato, mas é ali que foi inventado a noção de conexão de uma forma abstrata. O Koszul, e eu vou falar do Charles Ehresmann. Então, os dois, no mesmo ano. O do Ehresmann o título é As Conexões Infinitesimais dentro de um Espaço Fibrado Diferenciável. Então, aqui começou a noção de fibrado principal. E assim, isto aqui não serviu só para geometria, tanto o Koszul quanto o Ehresmann, então, modificou um pouco a linguagem, mas mais do que isso, a conexão em fibrado principal, ela também é útil. Depois a gente vai ter um dia que eu quero falar um dia só sobre como é que a física e a matemática elas vão e voltam, para falar das teorias de Gauge. Então, desde o eletromagnetismo e as forças as forças da natureza, força eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca, são 4, e a gravitação. Mas essas 3 aqui, primeiras, elas são codificadas como uma teoria de Gauge não abeliana. Então, tem um grupo agindo, então tem uma simetria interna, e se você mexe com essa simetria, os seus campos não variam, mas o seu potencial vetor varia. Então, assim, as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, mas, basicamente, as ideias desses caras, a ideia de fibrado principal, está hoje, assim, o jeito que você entende transporte paralelo, tanto para estudar geometria riemanniana, como para estudar outras coisas que nem são geometria riemanniana, como eu falei, para teoria teorias de Gauge. Na física também usa-se o mesmo tipo de linguagem. Então, assim, de novo, assim, não adianta ficar falando muito sobre as tecnicalidades, mas é interessante ver que a coisa evoluiu, veja que a gente começou em 1828, fomos até 1950, e assim, as ideias, elas vão sendo colocadas em muita gente, em diferentes momentos, e vai ficando a sofisticação. Por exemplo, a teoria do Ehresmann já é bem mais sofisticado o jeito de entender como é que funcionam as coisas. Então, mas, num certo sentido, é assim que funciona a matemática. E assim, não parou por aí. Hoje, se você pegar
mas, por exemplo, você pegar um texto de geometria diferencial padrão hoje em dia, como Kobayashi no Mizo, vai ter a linguagem do Ehresmann, que é da década de 50. Olha só, já estamos falando de 70 anos atrás. E esta é a noção que é, no certo sentido, a mais moderna, entre aspas, assim, do que significa geometria. Então, se você fizesse uma pergunta assim, o que é geometria? Teria 1 quilo de respostas diferentes. Geometria pode ser muitas e muitas coisas, mas eu tentei dar uma linha principal assim para dizer assim, o que significa, então, já que eu falei de Lobachevsky, que tudo começou com a axioma das paralelas, então o que significa ser paralelo? Então, basicamente, essa história tem a ver com paralelos dentro da geometria. Bom, mas hoje eu não tem jeito, ó, hoje ainda são 3:01 e eu já falei tudo que eu tinha para falar, então agora vocês têm que falar um pouquinho também. Eu não vou perdoá-los. Pode falar, Samara. Eu queria falar que aquela parte que o professor estava comentando ali da geometria euclidiana e do surgimento das outras geometrias, e isso a Lívia também, né, vai falar provavelmente que eu me senti na aula de geometria euclidiana, né, que a gente conversou bastante disso, sobre o surgimento das outras matrizes e como isso foi uma quebra de paradigma na matemática. Tanto que eu lembro que eu comentei uma aula, porque eu conversando assim com o professor, falou, surgiram as geometrias para provar a negação do axioma 5. Ele falou, não foi para provar a negação, mas foi para usar a negação como um axioma e mostrar que funcionava. E assim, eu, na minha ignorância, só conhecia a geometria euclidiana. Para mim, tipo, ok, até que existe outra geometria, mas, né? E aí a gente faz disciplina de geometria euclidiana, aí a gente conhece outras geometrias, e aí, ali quando o professor mostrou das paralelas, eu lembro quando a gente viu isso em euclidiana, como meu cérebro demorou para assimilar as paralelas naquela geometria, né? A hiperbólica aquela ali, né? Uhum. Tem a de Sim, Poincaré também. é do Poincaré é hiperbólica. É mesmo, ainda mais eu confundo os nomes. E aí eu fiquei, nossa! Aí foi para geometria elíptica. Aí eu quis tentar fazer a mesma coisa, e o professor, não! E aí a gente vê ali, tipo, o desenvolvimento da professora mostrando ali as retas paralelas. Eu, agora eu já tô sabendo o que são essas retas paralelas. Tentei dar um zoom ali na imagem do professor para achar mais retas passando por aquele ponto. Mas a gente vê ali o surgimento delas, o que a gente, na geometria euclidiana, a gente estuda o que elas são ali de diferente e tudo. E ver a história complementa muito essa formação. Eu tô gostando de fazer as duas disciplinas juntas. Achando bem legal, porque aí complementa muito. O professor tá falando de outras geometrias, agora eu sei porque eu fiz euclidiana, senão eu ia ficar assim, como assim? Que geometria estranha é essa? Como assim isso é uma reta paralela? Sim. E aí agora, tipo, a gente vai, tá aí o cara que pensou nisso, coisas tal. Na verdade, um dos meus sonhos ainda é ter uma disciplina de geometria para além da euclidiana, uma disciplina de geometria que a gente pudesse falar de plano projetivo, que a gente pudesse falar de outras coisas assim, que não fosse a geometria diferencial, que não fosse no nível de tecnicalidade da geometria diferencial, mas também que não fosse só as coisas elementares que a gente vê em euclidiano ou nas quantitativas, uma coisa que fosse mais avançada e que pudesse ver geometrias não euclidianas e mais coisas legais, assim, mas não sei se algum dia vamos conseguir abrir uma disciplina desse tipo. Eu até estava lendo o arquivo que o professor colocou ali da geometria projetiva, ali no Moodle também, é bem legal, porque, como eu falei, a gente vê o que é ali na geometria euclidiana, e vê, tipo, o início delas e tudo. É legal, porque a gente sabe, tipo, a gente está sabendo o que é o assunto, então se torna interessante ler sobre ele, porque você quer saber, tipo, eu já sei sobre isso, então eu quero saber mais sobre isso. Mas se fosse começar a ler sobre a história da geometria projetiva ali, sem saber o que ela ia ficar um pouco desconexo, ia ficar meio, né, focada aquela leitura. Aí agora, tendo uma noção dessas geometrias não euclidianas, as leituras ficam mais legais, assim. Que joia. Que joia. Vamos lá?
O que só é que eu ia pela mesma linha da Samara, até a gente comentou esses dias sobre indicar disciplinas, né, para outras pessoas fazerem, e acho que isso que ela falou é bem assim, indicar fazer as duas juntas, até porque acaba complementando. Na hora que o professor falou ali da ameba, na hora eu pensei na Samara, porque ela chega a perguntar isso numa aula, e daí o professor também fez essa analogia, ele falou, pensa numa formiguinha aqui, então foi bem legal, assim, fazer esses links entre essas duas disciplinas e completar algumas coisas. O professor de geometria euclidiana, agora o professor falou, né, sobre falar sobre o plano projetivo, tudo, ele tem colocado, assim, umas curiosidades a mais, até tem coisa que ele fala assim, gente, isso aqui a gente foi muito, não vou cobrar isso, mas é porque é legal vocês terem visto isso uma vez na vida também, ele gosta de mostrar esse tipo de coisa, então a gente tá sendo bem legal, e foi bem legal hoje ver isso aqui com outro professor, né, ver outra pessoa falando da mesma coisa, assim, acho que vai complementando e vai ajudando a gente também a lembrar e tudo mais. E eu deixei um comentário, mas é que o penúltimo que o professor mostrou é Kosu, acho, Kosu, não sei. Kosu, Eu falei que ele parece o Mortari. Eu achei que ele parece esse é o meu comentário de hoje. Não, e olha que o Kosu, ele viveu 98 anos, assim, 97, 98, porque ele morreu em 2018. Ele nasceu em 1920 e morreu em 2018. Então, ele quase viveu 100 anos. O Henri Cartan, eu vou passar já a palavra para você, Matheus. O Henri Cartan, que era filho do Élie Cartan, viveu 104 anos, acho. Matheus, o Ed saiu? Tá. Vai, Léo, pode falar. Bom, se ele apareceu, deixa ele falar. Sim. Então, professor, eu não sabia desses últimos aí que o professor comentou. Eu tenho uma dúvida antes de não comentar. Não, deixa eu já comentar depois de tirar a dúvida, senão eu esqueço. Sim. Que daí eu realmente achei muito importante a atuação do... Aí voltou. Matheus, eu não esqueci de você. Vai lá, Matheus. Depois o Lebole retoma. Não, pode ir, agora que ele já estava falando, a minha internet deu uma caída aqui. Tá bom. A importância de... É Lobachevsky que se pronuncia? Como que é Lobachevsky? Lobachevsky. Ele, por exemplo, infelizmente, ele morreu cedo demais para ver o trabalho dele sendo reconhecido, né? Ele foi aluno da Kazan, ele foi aluno, professor de matemática, e eu descobri que ele até virou reitor lá da universidade. Não, sim, porque mas, assim, num certo sentido, ele sempre foi um personagem secundário no sentido do panorama global. Ele é, tipo, lá, na universidade do interior, claro, ele ganhou até uma proeminência lá, foi reitor, mas, num certo sentido, ele era um ilustre desconhecido na Europa. Né? E aí, por exemplo, ele com o Boolay lá com a sua geometria hiperbólica, eu acho que foi o Clark que batizou, né? Falou, a partir de agora a gente tem 3 novas geometrias, a hiperbólica, a parabólica e a elíptica. E aí, né, eu estava estudando no livro, acho que foi não sei se foi do Ives, que parece que teve um período de libertação da geometria, né? Assim como teve o período da libertação da álgebra, porque até então a álgebra que a gente conhecia era aquela aritmética, que sempre a multiplicação era comutativa, e aí teve aqueles problemas de física lá que eu acho que o Hamilton precisou estudar, e aí, preciso de uma multiplicação não comutativa aqui para esse negócio dar certo. E aí eu acho que nesse paralelo, assim, a geometria também teve o mesmo papel, tanto que eu acho que o Cantor, ele teve um reconhecimento muito grande, porque o Cantor, ele se baseou também nesses caras, né? Ele reconheceu o trabalho. Não, sim, não, só ia falar que alguém... Deixa eu procurar. Vai falando. Pode falar. Depois Cantor falou aquela famosa frase, né? A essência da matemática está em sua liberdade, porque teve aquele período de libertação. Só que daí nisso vem minha dúvida, professor. Qual que é a relação da geometria, dessas geometrias, seja euclidiana ou não, com o que o professor está falando do Kant, do espaço de Kant? O Kant, assim, eu falei do Kant por causa da nossa percepção física, mental, a nossa mente.
como ser humano, como que a gente percebe o espaço. Sim. A gente percebe o espaço euclidianamente. E o espaço, na verdade, ele é a percepção de espaço, de tempo, de causalidade, são mecanismos internos, segundo Kant, mecanismos internos que a nossa mente usa para classificar as experiências sensórias, as experiências que a gente tem ao longo da vida, e isso que vai criando o conhecimento. O conhecimento, ele é fruto do resultado dessas experiências sensórias que são mediadas por essas categorias a priori que a gente tem. Então, chamava categorias a priori no sentido assim, que já está dentro da estrutura interna, assim, como se a gente já viesse com o sistema operacional. O sistema, aí vai os applets, os apps vão sendo instalados no nosso sistema operacional. Então, pensando assim, isto é basicamente o ser humano. Então, o sistema operacional, como que o sistema operacional age, é exatamente essa coisa das categorias a priori. Talvez essa seja uma analogia interessante para a gente entender. E a matemática, como sempre, assim como o Riemann, né, vem sempre ajudando com os problemas em aberto, né? Porque você vê, o Riemann, com a sua hipótese de Riemann aí, junto com, acho que, conjectura de Goldbach e a dos primos gêmeos, né, formaram o oitavo problema que está em aberto. Então, você vê, né? A matemática contribuindo de forma subjetiva também, né? Porque vai saber se o Euclides não tinha uma segunda intenção aí de deixar coisas em aberto para a gente. Pode ser. Ok. Matheus, pode falar, desculpa, a gente acabou passando na sua frente. Olá. Oi. Não, eu só ia fazer uma pergunta para o professor, a título de curiosidade mesmo. O professor sabe se tem uma versão análoga a teoremas de Imbebne de mergulho para variedades semi-riemannianas para um espaço de Minkowski? Semi-riemanniana, não sei. O de riemanniana é o do Nash. Nash, né? Então, acho que a pessoa para você perguntar isso é o Ivan. É o Ivan. O Ivan que sabe de semi-riemanniana. Aliás, deixa eu só indicar. O livro, acho que talvez seja interessante para todos lerem, que tem a ver muito com a aula de hoje, é esse aqui, A Janela de Euclides, Leonard Lodnow, que é esse livro aqui. Eu já acho que falei, inclusive, naquela aula que eu gravei, que fala desde o Euclides e chega até o Edward Witten. Então, é um livro interessante para se ler sobre os desenvolvimentos da geometria, assim, fala da geometria hiperbólica, tem o modelo de Poincaré, tá tudo aqui. Então, é um livro legal para se ler, Janela de Euclides. Então, mas o Matheus, assim, essa pergunta realmente, poxa, de bola, não conheço. Mas porque você não assistiu a minha aula, a aula, vídeo aula, que eu acho que eu falei da Janela de Euclides, né, na videoaula. Agora, eu não assisti, eu não conhecia esse livro. Um outro livro que eu não sei se esse aqui é mais fácil, Riemann, Topology and Physics. Você conhece? Michael Monastirsky. Esse livro aqui fala... Você tem esse livro? É difícil? Eu tenho, porque eu comprei na Amazon. Assim, não achava por um decreto esse livro, professor. Então, bom, não sei, eu em geral compro livro de papel, eu sou um bibliófilo, né, eu gosto de comprar livro, então, mas eu sei que vocês conseguem pela ilegalidade aí nos libgens da vida. Caminhão russo. Então, é um livro... A mesma graça, né? De livro mexer. No computador. Não tem eu não gosto. Ali, você não pode anotar do lado ali. Nem Kindle eu gosto. Peraí, deixa eu só terminar aqui a nossa aula, mas a gente pode continuar batendo papo.